E a explicação que o GSI deu logo em seguida a essa reportagem é que ele chegou lá, ele estava tentando orientar para sair dali, né? Houve um susto grande, porque a narrativa da CNN emplacou rapidamente que o ministro está envolvido. Tá envolvido. Inclusive, foi o verbo usado, né, as palavras usadas pela reportagem da CNN, é que o ministro estaria orientando os manifestantes. A grande notícia, uma das, né, grandes notícias do dia, hoje tem um montão de notícias, esses vídeos vazados para a CNN Brasil, em que aparece o Gonçalves Dias, general Gonçalves Dias, que ele é chefe da GSI, que é o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional. Ele aparece no dia 8 de janeiro, lá no Palácio do Planalto, e outros agentes do GSI aparecem também. Os agentes do GSI aparecem com a cara tampada, ninguém entendeu por quê, a CNN tampou a cara como se eles fossem menores de idade, não são, evidentemente, menores de idade, só aparece o general Gonçalves Dias. Em algum momento ele parece orientar alguns manifestantes para fora. O GSI, Azenha, já publicou uma nota agora há pouco, até vou trazer a nota aqui, dizendo que era isso que eles estavam fazendo, que ele, o general e os agentes estavam orientando os terroristas para sair do terceiro andar e ir para o segundo andar, ou sair, e até para serem presos lá fora. Né? Não, no segundo andar. Eles eram para o segundo andar até que a PM pudesse chegar, né, para levá-los. Essa é a nota diz isso. Isso, exatamente, segundo andar. O Guilherme está com o frame aí. Coloca o frame aí onde aparece o general Gonçalves Dias. Aí, ó, esse é o general Gonçalves Dias. Ele está em roupas informais. Isso aí é do lado da sala da presidência da República. Já é no terceiro andar. A sala da presidência aqui à esquerda, né? Essa não está água aí em cima da mesa aí. Exatamente. É por ali o caminho para a sala. Então roda aí esse videozinho, por favor, Gui. Vê o que aparece. Ó, horário que aparecia lá era 4h30, importante marcar isso. É 4h30. Mas aí são outros. Aí já horários. É 3h25, saltou. 3h25. Saltou uma hora antes, né? Isso é um. Então, enfim. Você juntou vários, né, Gui? Então, beleza. São os que foram divulgados hoje. Isso é 4h30 também, ele está indo embora. Confusão. 3h11. Eu achei que posso falar uma coisa sobre a matéria, a reportagem da CNN mesmo? Pode. Achei que ela mistura muito, viu? Ela mistura horários e ela induz as pessoas a acreditarem que o general está participando da baderna. Não dá para você, pelas imagens, dizer que ele participou, entendeu? E nem que mesmo os agentes. Dá para saber que os agentes estavam aí. Só isso. Não, isso que eu também estou entendendo, Azenha. Os agentes estavam lá agora. Eu não sei se é papel do GSI pegar uma metralhadora e ficar dando tiro para cima. Acho que isso é papel da polícia. Exatamente. Papel da polícia militar. Eu queria fazer um comentário, sabe? Sobre essa questão aí, porque a CPI aqui de Brasília... Eu estou com eco aí, gente? Está com um pouquinho, pouca coisa. Tem como, Gui, você tirar aí? Porque acho que incomoda as pessoas. Toda descabelada. Obrigada, Gui. É porque essas imagens elas foram pedidas pela CPI dos atos antidemocráticos e não foram encaminhadas. Tanto que o Chico Vigilante mandou até um vídeo para a gente que está aí dizendo que está reiterando o pedido. Então, por que o GSI, no dia que estava prevista a ida do atual, né, chefe do GSI, o general Dias, Gonçalves Dias,
passa para a CNN e coloca como se fosse alguma coisa exclusiva. Não é novidade isso daí, a gente já viu. Foi para poder pegar a imagem do atual ministro-chefe do GSI e ainda colocar como, né, menor infrator nos vídeos. Eu não consegui entender, assim, o que? É a nova Jovem Pan? É um instrumento da extrema-direita, do bolsonarismo? Isso me irritou. Né? Acho que a gente tem que olhar assim os vídeos, tem que explicar o que aconteceu. Agora, poxa, peraí, né, gente? É coordenada essa ação? Porque parece que esses vídeos fazem parte de um sigilo. Os vídeos fazem parte de um inquérito que está em sigilo. Ou seja, quem quer que esteja tocando esse inquérito é que vazou, né? O que eu soube, a Zenha, que eu apurei, é que eles não mandaram, eles disseram, não, são 160 horas, são 20, não é nem fita, né, mais que a gente fala, mas são 20 unidades, né, de imagens, e que aí, tanto é que o Chico, o vigilante, estava disposto até a providenciar um equipamento especial para poder receber esse material. Aí meu questionamento é esse, qual é o objetivo de hoje, exatamente hoje, você vazar, entre aspas, né? Porque isso daí é imagem de prédio público. E tem uma coisa também, assim, os grupos bolsonaristas estão em polvorosa. Eu fui vários deles. Nossa, eles estão que... Pronto, apareceu a prova de que foi tudo armado pelo Lula. Inclusive, você sabe, tem uma manchete da Fórum que está circulando nos grupos, dizendo que esse general era amigo do peito do Lula e tal. Eles estão usando tudo. Assim, então, acho que você tem razão, Yara, assim, porque é bem coordenadinho, e eles muito felizes nos seus grupos. E mais uma, Zenha. Tem mais um elemento muito sério. Ontem, o Rodrigo Pacheco, ele vai ter que abrir a CPI, a CPMI, né? Vai ter que estar lá. E calhou de agora à tarde, eu não consegui nem fazer matéria ainda, que eu não parei ainda atrás dessa história. O Gonçalves Dias vai ter que voltar lá na Câmara, agora convocado, é o primeiro-ministro Lula ser convocado no mesmo dia que vão instalar, vão fazer a leitura do requerimento de instalação da CPI no plenário do Congresso. Então, isso me causa surpresa, a coordenação e o governo ter perdido as rédeas disso. Desde quando que a gente está falando no Dia da Marmota aqui, Miguel, você, Ivan, de que não tem sentido o governo ser contra essa CPI? O governo deveria ter tido a iniciativa de fazer a CPI para sair na ofensiva. Sim, pois é, gente, só uma observação, o Azenha estava falando há pouco que não é necessariamente papel do GSI chegar lá com arma, expulsando todo mundo, e isso é uma das coisas, inclusive, que é citada na nota divulgada pelo GSI no site do Palácio do Planalto hoje, após o vazamento dessas imagens, né? Eles afirmam ali que nessas imagens em que aparecem lá o G. Dias e outros agentes ali, que já era no momento de dispersão e que eles estavam aguardando a chegada do pelotão da tropa de choque, eles estavam concentrando ali os manifestantes em um dos andares para aguardar o pelotão da tropa de choque, para que aí sim fossem efetuadas as prisões e também a dispersão. Agora, eu queria também trazer uma reportagem feita pelo Henrique Rodrigues aqui sobre isso hoje na Fórum, né, que foi feita com aquela fonte que vem acusando, né, desde o ano passado, o envolvimento do GSI, do Bolsonaro, nos atos golpistas e nesses levantes golpistas todos, né? Quando essas imagens vieram à tona, então, hoje, depois do vazamento da CNN, o Henrique Rodrigues conversou com essa fonte, que é um policial federal lotado na presidência da República, e ele até explica, de certa maneira, o porquê que a CNN Brasil borrou o rosto de todos os agentes que estavam ali e deixou só o rosto do Gonçalves Dias. Porque, segundo esse policial federal, esses agentes ali, que não eram o Gonçalves Dias, eram todos membros do GSI do general Heleno,
né? O Dias, ele sequer tinha equipe naquela época. Então, por isso que ele teria até ficado atordoado e ele não teria realmente como agir direito, porque toda a equipe que compunha o Gabinete de Segurança Institucional até então era composto por esses membros do GSI, do general Augusto Heleno, que, por sua vez, é acusado de estar por trás desses atos golpistas. Isso quem está dizendo é a fonte da Polícia Federal lotada na Presidência da República, que vem nos dando essas informações desde dezembro do ano passado. E realmente é curioso, você pega as imagens da CNN Brasil, o rosto de todos os agentes ali está borrado, e somente o do G. Dias, que é o GSI do Lula, aparece ali. Afinal, quem são essas outras pessoas? Segundo a nossa fonte da PF, são membros do GSI do general Augusto Heleno. Isso já é uma informação bastante importante, sem contar aquilo que a gente estava comentando, né? Esse vazamento da CNN foi feito com as imagens sem nenhuma ordem. Uma hora eles estão mostrando às 4h30 da tarde, né, que era o momento que aparece o G. Dias, depois eles colocam imagens de antes, de 3h30 da tarde, de quando estava tendo invasão, como se o G. Dias estivesse permitindo a invasão, né? Então, é uma distorção, né, gente? A gente tem que levar isso em consideração. Está sem áudio aí, Azenha? Fiquei com a sua impressão, porque depois eu primeiro assisti correndo, depois eu falei, peraí, deixa eu ver os horários aqui. Falei, nossa, eles misturaram tudo, então botaram o G. Dias na invasão lá, sem observar o horário que ele chegou. Se ele de fato chegou 4h30, a invasão começou 3 e pouco, 3h30, um pouco antes, talvez. É estranho, né? Eu acho que a Yara matou a charada já. Não. É assim, eu ontem estava falando aqui, porque todo esse... que é um circo, né? Até hoje, a gente não votou um projeto importante para o país. É peruca, hoje é um querendo enfiar a faca no bucho do outro. É só isso, virou um circo. Isso realmente me causa uma aflição, porque a gente tem, repito, 30 milhões de pessoas que não têm o que comer. A gente precisa gerar emprego, sabe, resolver os problemas desse país. Então, eu tô bem chateada, sabe, com isso, e da gente ter... Eu sinto que a gente está... Da narrativa, a gente perdeu o controle. Né? Aí, tá aí, essa história da CPI, que é aquilo que o Calheiros fala, o Renan Calheiros. CPI, quem não faz, leva. Não consigo entender. Então, vamos voltar aqui à nossa história, né? Vamos recapitular para ver se a gente consegue entender. A CNN Brasil publicou hoje vídeos vazados, que só ela teve acesso, do interior do Palácio do Planalto, do dia 8 de janeiro. E esses vídeos mostram o general ministro do GSI, né, Gabinete de Segurança Institucional, às 4h30 da tarde, aparentemente fazendo alguns sinais para os terroristas, alguns sinais, algum tipo de interação. A CNN Brasil, ela não... essa foi minha crítica, Zenha. Tanto que eu fiz um tumbe aqui crítico, né, manipulação. Né? A minha crítica é essa, que ela não estabeleceu a narrativa mais óbvia. Primeiro, ela não procurou esse ministro. Ela não procurou o Gonçalves Dias. E o GSI se manifestou minutos depois. Então, não teve a gentileza jornalística de procurar o GSI, o ministro, e falar, por que o senhor estava lá? Né, para ele dar alguma explicação. Né, seria o correto. Né? E a explicação que o GSI deu logo em seguida a essa reportagem é que ele chegou lá, ele estava tentando orientar para sair dali. Né? Houve um susto grande, porque a narrativa da CNN emplacou rapidamente, que o ministro está envolvido. Está envolvido. Inclusive, foi o verbo usado, né, as palavras usadas pela reportagem da CNN, que o ministro estaria orientando os manifestantes. Tudo bem, orientando para sair. E a gente sabe que não é a função do Gonçalves Dias. Eu não sou advogado do Gonçalves Dias, nem do GSI. Eu, inclusive, tenho muita desconfiança que tinha muita gente envolvida no 8 de janeiro. Eu só estou tentando entender essa bagunça.
Mas o que eu acho que o Gonçalves Dias estava tentando orientar para sair, e não é obrigação dele, como a Zinha mesmo mencionou, dando um tiro para o alto, no meio do Palácio do Planalto, né? Nem pegar uma machadinha e sair matando o manifestante ali, né? Até porque ali, ô Miguel, você sabe que é controle de multidão é feito por gente que precisa saber mexer. Você vai contra um manifestante no meio de 5 mil, você é esmagado, você pode ser morto. Então, é estranho que os agentes do GSI não tenham sacado todas as suas armas. Era meia dúzia de gente ali. Então... Exato. Era muita gente, muito bolsominion descontrolado. Gente, eu tenho 2 informações quentes para trazer aqui. Acabei de ver a notícia que o Gonçalves Dias, o GSI, acaba de pedir demissão. Essa notícia já está saindo aqui em vários portais, no G1, na CNN Brasil, que foi quem vazou os vídeos, né? Enfim, eu estou ainda aqui apurando, a gente vai dar na Fórum já, mas parece que depois do ocorrido ele pediu demissão e isso aconteceu depois, inclusive, do Lula convocar uma reunião com seus ministros para discutir essa crise que se instaurou após o vazamento desses vídeos, né? Então, portanto, o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI, pede demissão. E uma outra notícia que veio ao mesmo tempo é o seguinte: a Secretaria de Comunicação Social do governo Lula acaba de soltar uma nota, para além daquela nota que havia sido divulgada de manhã pelo GSI, né? A Secretaria de Comunicação Social soltou uma nota dizendo o seguinte, dizendo que a violência que se instaurou no 8 de janeiro alcançou um governo recém-possado, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional, que foram afastados nos dias subsequentes do episódio. Aí ele prossegue a nota. As imagens do dia 8 de janeiro estão em poder da Polícia Federal, que tem desde então investigado e realizado prisões de acordo com ordens judiciais. Aí a nota prossegue afirmando que o governo tem tomado todas as medidas e reafirmando que todos os envolvidos em atos criminosos, civis ou militares, estão sendo identificados pela PF e apresentados ao Ministério Público. Portanto, a narrativa do governo é reforçando que havia remanescentes do GSI do Bolsonaro naquele dia dos ataques, que é aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Muito provavelmente, esses agentes que tiveram os rostos borrados aí nas imagens que vazaram, né? Só apareceu o Gonçalves Dias, aquele sim, o único que havia sido nomeado pelo Lula. O restante, pelo menos parte deles, ainda seriam remanescentes do governo anterior, portanto, poderiam sim estar por trás de uma corroboração aí, né, com a tentativa de golpe, com o levante golpista. Então, são essas 2 informações. Governo reforçando que tinham membros antigos ainda no GSI, e também agora Gonçalves Dias com a demissão confirmada. Na realidade, o Gonçalves Dias, ele teve a sua imagem exposta publicamente agora de uma forma muito agressiva, então possivelmente ele não aguentou o tranco para lidar com isso, né? Porque agora ele veio para o centro da crise, né? Ontem foi aprovada a criação da CPMI, ele já foi convocado, a Yara até estava relatando, ele foi convocado, ele poderia vir hoje, né, a Câmara dos Deputados, havia todo um circo armado, e esse ia ser um circo mesmo, hein, Azinho? Hoje, agora parece que ele não pediu demissão, ele pediu afastamento, né? Eu estou vendo agora, estão falando em afastamento. O dia 1 comentários, o pessoal está falando aqui no chat, porque ele foi afastado, possivelmente, foi um gesto de... Então, vamos esperar para ver. Possivelmente foi um gesto de cortesia política para que o país, né, e o Lula avalie a situação dele, né? Você pede o afastamento, já que você é exposto publicamente, você tem uma acusação, por mais a imagem que seja é muito injusta. Forte, sabe por quê, Miguel? A imagem é muito forte, isso que depõe contra ele, porque o mundo está caindo do lado dele, né? E ele está caminhando para um lado, caminhando para o outro. Assim. Então, ele não dá a aparência de uma pessoa que está tendo o Palácio do Planalto invadido. Ele vai lá para coisa do Lula. Assim. Ele não está com... Você entendeu? Ele está caminhando. Aliás, meio fora de forma, a barriga um pouquinho crescida, né, para o general. Ele está mal vestido,
Não, né? não, Fora de e, forma. sabe, o bicho está pegando, o mundo está acabando, o golpe está acontecendo e ele está caminhando, mas assim, então a imagem depõe contra ele, mesmo que a gente considere, e essa é a verdade, nós vamos ver o nome de todos esses agentes, o nome deles vai vazar e a gente vai saber quem indicou esses agentes. Pode ter certeza que foram todas as indicações do Heleno, inclusive porque o general ele não tinha feito indicações àquela altura do governo ainda, no 8 de janeiro, o governo recém-instalado. Então a turma do GSI que estava lá, que a CNN borrou o rosto por motivos óbvios, é a turma do Heleno, né?